Como diz a regra, equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Mas, todavia, por quebra de protocolo, tem alguns colaboradores que ignoram o uso do equipamento de proteção individual. Em alguns casos, é por achar que o que vai executar não carece da utilização do equipamento de proteção individual. Em outras situações, eles têm a justificativa de dizer que se o líder não está usando, para que eu vou utilizar? Ou aquela outra narrativa de dizer que já faz aquela atividade há muito tempo e que não aconteceu nada com ele até hoje. Ou que a atividade é tão simples que não vê a necessidade de utilização do equipamento de proteção individual. Aí o acidente acontece, qual será a justificativa do colaborador? O ruído pode ser definido como a mistura de sons de diferentes frequências ou de maneira mais compreensível como toda sensação sonora desagradável e incômoda. O ouvido humano é um sistema bastante sensível, delicado, complexo, ele permite perceber e interpretar o som. A exposição a uma intensidade maior que o permitido pela nossa legislação causa às pessoas expostas durante longo tempo a perda parcial ou total e irreversível da audição. Quanto maior a intensidade do ruído, bem como a suscetibilidade individual, mais cedo aparece a surdez profissional. E você sabe quais os efeitos do ruído no ouvido humano? Acho que não, né? Vamos lá então. Temos então problemas na comunicação, baixa concentração, desconforto, nervosismo, cansaço, baixo rendimento e o mais grave, risco de acidente no trabalho. Se a empresa te recomenda a utilização dos EPIs, não fique criando motivos para não utilizar, pois é para seu bem-estar e conforto. Movimentação de carga é uma operação ou conjunto de operações que envolve a mudança de posição de coisas para qualquer processamento ou serviço ou sua armazenagem interna ou externamente numa mesma unidade fabril, depósito ou terminal. 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais. As causas mais comuns estão associadas a objetos caídos das mãos, como por exemplo as ferramentas. 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais prensados entre objetos, por exemplo, quando o colaborador quer encostar um armário na parede. As manobras de veículos de carga e o choque ou golpes contra objetos. Manobras de veículos de carga e o choque ou golpes contra objetos. E ao final 13% no tronco. Os tipos de lesões são as contusões, luxações, distensões musculares, cortes, entorses, hérnias e fraturas. Prensagem, lombalgias, desvio de coluna, queimaduras, escoriações, mutilações e por final a morte. Continue trabalhando e não pare. Seja de noite, seja de dia, faça o seu melhor. Os acidentes têm causas naturais e são explicáveis. E voltarão a acontecer se não descobrirmos ou controlarmos as suas causas. Obviamente que se trabalhamos de noite, temos de ter um bom dia de sono. Embora a gente saiba que algumas pessoas que executam atividades durante a noite costumam fazer pequenos bicos durante o dia, o que não é recomendado, mas é o que a situação do momento propõe. Mediante a isso, procure zelar pela sua segurança e saúde, bem como pela segurança e saúde das outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho. As atividades executadas durante a noite, a gente tem um risco maior de probabilidade de ocorrência de acidentes. O primeiro deles é a deficiência de iluminação durante o percurso, realizado em estrada vicinal. E outro fator importante é a fadiga, porque durante o dia o colaborador não tem um dia de sono perfeito. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Para execução da atividade de forma segura, os colaboradores devem estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Mas na maioria das atividades, principalmente aquelas onde temos o trabalho informal, os colaboradores acham que não deve atentar para esse detalhe.
Adotou-se esta altura como referência por ser a altura com 2 metros de desnível consagrada em várias normas, inclusive internacionais. Facilita a compreensão, eliminando dúvidas de interpretação da norma e as medidas de proteção que deverão ser implantadas. Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho que requeira que o trabalhador esteja posicionado em um local elevado, com diferença superior a 2 metros, da superfície de referência e que ofereça risco de queda. As atividades de acesso e a saída do trabalhador deste local também deverão respeitar e atender esta norma. Bom dia! Nosso DDS está focado na responsabilidade do supervisor na frente de serviço, tendo como objetivo fomentar atitudes e comportamentos positivos e proativos com respeito às questões de segurança, saúde e meio ambiente, limpeza e arrumação de suas respectivas áreas. Em particular, é responsabilidade de cada um desempenhar ativamente as seguintes atribuições: divulgar entre os funcionários, sob sua responsabilidade, a necessidade de serem responsáveis por sua própria segurança, cobrando a utilização, manutenção e guarda correta dos EPIs e das proteções coletivas, assegurar o suprimento adequado de EPIs para sua área de trabalho, e participar junto com a segurança do trabalho dos testes de seleção de novos EPIs. Participar ativamente junto com a segurança do trabalho no desenvolvimento do programa de análise de risco de sua área. Cumprir ou fazer cumprir as exigências contidas na permissão de trabalho e outros procedimentos envolvidos. Dicas de segurança importantes para evitar acidentes nas áreas de vivência. Primeiramente, devemos delimitar a área que será ocupada pelo container. Instalar coletores de resíduos identificados nas cores azul, verde, vermelho, amarelo e preto. Isso é o básico. Instalar mesas e cadeiras para acomodação adequada para os colaboradores. Nada de ficar improvisando bancos de madeira, pois nesta condição o colaborador vai se sentar e daqui a pouco vai querer se deitar. Não faça a parte de trás do container de depósito de materiais. Quanto às escadas manuais, devem ser armazenadas de forma correta. É importante verificar se foi instalada a haste de aterramento e se os cabos estão realmente conectados ao container. Estando tudo em conformidade, bom trabalho! Bom dia! O tema do nosso DDS hoje é responsabilidade. Somente deixar trabalhar na sua área funcionários ou contratados devidamente habilitados, treinados e conhecedores dos riscos do local. Solicitar imediatamente por escrito ou outro sistema existente a manutenção local da necessidade de reparo de qualquer item relativo à segurança, proteção coletiva, ventilação e à iluminação. Orientar as pessoas que circulam em sua área da responsabilidade quanto à obrigação de atender às normas de segurança pertinentes a este local e estarem conscientes dos riscos. Interromper toda e qualquer atividade ou operação que apresente uma condição insegura, ato inseguro ou risco de incidente e a seguir solicitar ajuda para correção. Imediatamente reportar todo e qualquer incidente ou acidente às gerências superiores e instruir seus funcionários de como proceder neste caso. Bom dia! Hoje nosso DDS está voltado para a questão de utilização dos equipamentos de proteção individual nas frentes de serviço. O colaborador tem por obrigação usar os equipamentos de proteção individual e uniforme em condições de uso em atividade com baixo potencial de risco de acidente. O equipamento de proteção individual utilizado sem o devido certificado de aprovação é considerado equipamento sem condições de uso. O colaborador deve utilizar o equipamento de proteção individual recomendado pela empresa, não aquele que ele acha que é bom, pois em caso de acidente o que vai prevalecer é o certificado de aprovação recomendado pela empresa. Apesar de ser considerado uma não conformidade leve o certificado de aprovação ilegível, ainda assim requer a solicitação da gravação do mesmo ou substituição do equipamento enxergado como inoperante pela segurança do trabalho. Galera, como vocês podem ver, isso aqui é uma correia transportadora, que eles chamam de TCLD. A gente pode reparar que as partes móveis são todas protegidas para evitar o risco de contato acidental do colaborador com as partes móveis. Mesmo com toda essa proteção, já tivemos acidentes graves ou até fatais. Um exemplo de acidente ocorrido nesse cenário
foi quando um colaborador foi fazer uma manutenção na correia, estando mesmo sozinho, o que não é recomendado pela segurança. Em determinado local ele escorregou, vindo a se apoiar numa parte onde não havia a tela de proteção, vindo mesmo ter a sua mão amputada, devido à ausência da proteção que foi retirada para a realização da manutenção e não foi recolocada de volta. E para agravar ainda mais a situação, o ponto onde ele estava não havia como acionar a cordoalha que interrompe o funcionamento da correia de imediato. Então, galera, devemos ficar atento aos detalhes de riscos de acidentes com correias transportadoras.